E hoje vamos entrar numa nova etapa, vamos entrar numa nova fase de aprendizado. E que fase, que etapa será essa? Será a etapa das distorções. A fase das distorções bíblicas. Quando se pega pedacinhos da Bíblia, se tem um entendimento equivocado daquilo, e se usa aquilo para praticar idolatria, que é algo que Deus detesta. Então nós vamos adentrar por esse aprendizado hoje, e você, eu tenho certeza que se o seu coração estiver aberto, você vai ter aqui hoje grande revelação da palavra de Deus. Porque revelação significa trazer à luz. É isso que significa revelação. Trazer à luz. Então, se nós temos uma grande revelação da palavra de Deus, significa que aquilo que estava escuro, aquilo que estávamos enxergando de uma forma errada, distorcida, aquilo é iluminado, é aclarado, e nós passamos a enxergar da forma certa. Então, meus irmãos, eu creio que Deus vai falar muito forte conosco. Amém? Na semana passada, o que foi que nós aprendemos? Você lembra? Nós aprendemos sobre a aliança que o povo de Israel tinha feito com quem? Com Deus. Aonde? Aonde que eles tinham feito a aliança? No Monte Sinai. E logo depois, passados alguns dias, o que o povo fez? Quebrou a aliança. Este foi o grande aprendizado que nós tivemos aqui na semana passada. E quando uma pessoa quebra a aliança com Deus, ela está se separando de Deus. Ela está entristecendo a Deus. Ela está se afastando de Deus. Ela está rompendo com Deus. Quebrar uma aliança com Deus é mais ou menos como se fosse um divórcio. Quando uma pessoa vai lá e faz um divórcio, automaticamente ela segue para um lado e a outra pessoa segue para outro lado. Quando se quebra uma aliança com Deus, é exatamente isso que acontece. A pessoa passa a andar sozinha, caminhar sozinha, e as consequências desta separação de Deus são as piores possíveis. É o sofrimento que o ser humano não deseja, mas ele acontece porque agora a pessoa está longe de quem? De Deus. Então foi sobre isso que nós aprendemos na semana passada. E hoje nós vamos começar a aprender sobre as distorções. E você vai ver que entendimento maravilhoso Deus vai nos trazer. Vai comigo lá no livro de Números, capítulo de número 21 e versículo de número 4, por favor. Glória a Deus, todo mundo encontrou já? Presta atenção na explicação aqui para você compreender. O povo de Israel estava no Monte Sinai. Lá houve a aliança com Deus. Lá também aconteceu o quê? A quebra da aliança com Deus. Para quem não sabe, o povo fica no pé do Monte Sinai 2 anos. 2 anos. Do dia que eles chegaram até o dia que eles saíram, se passaram 2 anos. Depois daqueles 2 anos, eles retomam a caminhada em direção aonde? Em direção à terra prometida. E no meio do caminho eles vão encontrar algumas dificuldades.
eles vão encontrar alguns problemas. Um desses problemas vai ser aquele momento que o povo de Israel estava com sede e começa a reclamar contra Moisés. E Moisés e Arão fazem o quê? Quem lembra o que Moisés e Arão fazem? Não sabem? Eles batem na pedra. Moisés e Arão vão o quê? Vão fazer o quê? Bater na pedra. E quando eles batem na pedra, eles pecam contra quem? Contra Deus. Desobedecem, eles pecam contra Deus. E por causa daquele pecado, o que Deus disse? Que Moisés e Arão não iriam entrar aonde? Na terra prometida. Não iriam entrar na terra prometida. Eu quero que você comece a entender essas questões, porque algo muito interessante vai ser explicado aqui hoje. Moisés e Arão continuam andando com o povo, passam-se alguns anos, até que eles chegam a um lugar chamado Monte Or. É o nome do monte. E quando eles chegam naquele lugar, Deus diz assim: eu falei que Arão não ia entrar na terra prometida e não vai. Mande Arão subir no Monte Or. E você, Moisés, suba junto. E o filho de Arão também deve subir o quê? Junto. Lá em cima, Moisés, você vai tirar a roupa do sumo sacerdote de Arão e vai colocar em quem? No filho dele. Ele vai ser o sumo sacerdote a partir de agora. E lá em cima, Arão vai morrer. E assim acontece. Arão morre lá em cima. Moisés e o filho de Arão sepultam Arão. E descem os dois. E aí continuam a jornada na direção da onde? Direção da onde? Da terra prometida. É a partir daqui que a gente vai ler agora. Números, capítulo de número 21, versículo de número 4. O que diz? Presta atenção. Em seguida, partiram do Monte Or. O que aconteceu no Monte Or que eu acabei de falar? Arão morreu e ficou lá sepultado. E tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de encontrar a terra de Edom, de contornar a terra de Edom, a fim de contornar a terra de Edom. Agora olha que interessante, lê para mim aí o que aconteceu, lê aí, vai. Lê de novo. Mas o povo ficou impaciente, presta bastante atenção nisso. Você que tem o hábito de ficar impaciente, cuidado, que você vai ver que essa impaciência do povo vai levar eles a uma atitude negativa, ruim contra Deus. E isso vai ter uma punição terrível. Cuidado com a paciência, com a impaciência. A Bíblia Sagrada fala sobre os frutos do Espírito, está lá em Gálatas. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito se chama longanimidade. Ou seja, a grosso modo, ter uma paciência grande. Grande. Volta comigo lá
Então o que aconteceu com o povo? O povo ficou o quê? Impaciente. E começou a se queixar contra quem? Contra Deus e contra quem? Moisés. E o que o povo disse? Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber. Agora lê a última linha. Lê de novo. E detestamos este maná horrível. Espera aí. O que era o maná? A comida que vinha da onde? Quem mandava? Então o que é que eles estão dizendo? A raiva do povo. E quantas vezes a gente reclama daquilo que nós temos e é Deus quem tem nos dado? Qual a diferença? É muito fácil olhar para os outros e condená-los pelas atitudes, se nós fazemos as mesmas coisas erradas. Porque eu creio que aquilo que eu tenho é Deus quem me dá. Não sei o que você crê. Não sei o que é que você acredita, de onde vêm as coisas para você. Então, se é Deus quem me dá, eu deveria ter gratidão, demonstrar gratidão. Seja algo que talvez até está me, sei lá, deixando incomodado, mas eu deveria sempre agradecer. Então veja que a impaciência daquele povo faz eles se voltarem contra Moisés, mas principalmente contra quem? Contra Deus. Eles começam a murmurar, eles começam a blasfemar, eles começam a pecar. Porque quando alguém reclama com Deus, ele está pecando. Quando alguém blasfema contra Deus, ele está pecando. Ele está pecando. E a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Onde existe o pecado, vai acontecer morte. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz o texto sagrado. Pois o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então presta atenção, se aquele povo pecou contra Deus, o que é que eles deveriam receber agora? Aquele povo lá que falou aquelas besteiras de Deus, do maná, e reclamaram, o que é que eles deveriam receber agora? Pelo texto sagrado aqui, ó, que o salário do pecado é a morte, o salário é o pagamento, é a recompensa. Então o que aquelas pessoas deveriam receber? A morte. E o que é que aconteceu com elas? Vamos voltar lá. Lá em Números. Agora é o versículo 6. Lê aí para nós, por favor. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos o quê? E muitos morreram. Por que aquelas pessoas foram atacadas por aquela serpente? Por que morreram? Porque elas pecaram contra quem? Contra Deus. Agora presta atenção para você entender algo muito importante, que eu falei aqui hoje mais cedo. Aqui está a revelação de tudo. Esse daqui
é o ponto inicial para você desfazer inúmeras distorções que pregadores, igrejas, pessoas fizeram da Bíblia Sagrada e falaram para você que aquilo era o certo. Pega essa direção aqui. Tudo que acontece no Antigo Testamento, tudo, é apenas uma sombra do Novo Testamento. Quando eu olho para uma sombra, eu estou vendo a realidade? Será que quando eu olho para uma sombra eu estou vendo a realidade? Vou dar um exemplo para você. Aquelas brincadeiras que se fazem. Imagina que uma pessoa, ela está contra o sol. O sol está pegando direto nela. E aquela luz, quando bate nas costas dela, vai projetar uma sombra à frente, correto? E muitas das vezes, aquela sombra que vai ser projetada, ela dá 2, 3 vezes ou mais o tamanho real daquela pessoa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se eu olho para aquela sombra está me dizendo a realidade do que está acontecendo? Não. Aquela sombra apenas está indicando algo para mim. Se eu olho para a sombra e depois olho para a pessoa, eu vou logo descobrir que a realidade é outra. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei, ou seja, o Antigo Testamento, constitui apenas o quê? Uma sombra. Um vislumbre das coisas boas por vir. Então elas apontam para algo que está onde? Na frente. O que é que está na frente do Antigo Testamento? O Novo Testamento. E o que é o Novo Testamento? O grande projeto de salvação de quem? De Deus, através da pessoa de quem? De Cristo Jesus. Então quer dizer que tudo que eu tenho no Antigo Testamento está apontando para o projeto de salvação de Deus e para a pessoa de Cristo Jesus. O que eu vejo no Antigo Testamento não tem uma realidade própria. É apenas um instrumento que foi usado por Deus para me indicar, me apontar aquilo que estava por vir. Por isso que eu falei que esse culto de hoje, essa mensagem de hoje, é o início de um grande entendimento. É uma revelação assim muito grande, o que nós estamos começando a aprender aqui hoje. Porque tem muitas coisas que você foi instruído de uma maneira, e agora com a revelação da palavra você vai ver que não é assim. Aquilo é só uma sombra. Lá, olha só, olha aqui de novo, olha aqui, Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou os sábados. Tudo isso está escrito aonde? No Antigo Testamento.
E tudo que está no Antigo Testamento tem a intenção de quê? O que eu acabei de explicar? Apontar para quem? Para o projeto de salvação de Deus, através da pessoa de quem? De Cristo. Então vou ler de novo o versículo 16. Olha o 16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas o quê? Sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Olha que coisa interessante. Já brincou com a mão assim de fazer sombra na parede? Já viu que tem gente que é muito habilidoso e consegue, por exemplo, fazer lá um jacaré, um dinossauro, aí na parede? Se você olha para a sombra, você vê algo assustador. Mas e quando você olha para a realidade? Você vê que não é bem aquilo. Aquilo está apontando para algo. Quando eu entendo a Bíblia desta maneira, acabou. Olha, eu digo para vocês que 85, 90% de todas as idolatrias, as práticas idólatras que hoje as pessoas carregam na vida delas, é porque elas olham para o Antigo Testamento como uma realidade própria, e não apenas como uma sombra. Como está lá em Hebreus, volta lá em Hebreus 10:1, o que está dizendo? A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não são coisas boas em si mesmas. Olha que interessante. Então a própria Bíblia diz para mim que as coisas do Antigo Testamento em si mesmas não valem de nada. Em si mesmas, que a função delas não é fazer algo próprio, não. A função delas não é trazer algo pessoal, não. A função delas é apenas indicar, apontar para o grande projeto de quem? De Deus. Projeto de quê? De quê? De salvação por meio de quem? De Cristo Jesus. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para onde? Aponta para onde? Para o novo. Aponta para o projeto de salvação. Aponta para Cristo Jesus. Mas, se eu me apego às coisas do antigo, como se fossem coisas boas em si mesmas, então eu erro o caminho. Então eu falho. Então eu já não consigo mais seguir aquilo que realmente Deus quer que eu siga. Quem está conseguindo entender até aqui? Até aqui você está conseguindo? Porque agora vai abrir o entendimento. Agora vai abrir a visão. Vamos voltar lá em Números. Vamos voltar lá em Números 21:6. Então presta atenção. Acabamos de aprender que as coisas do Antigo Testamento são apenas o quê? Apenas o quê? Uma sombra do Novo. Aprendemos que aquilo que acontece no Antigo Testamento apenas está apontando
para o grande projeto de salvação de Deus, através da pessoa de quem? De Cristo. Então, eu já sei que esse acontecimento aqui, das serpentes que venenosas, que vão morder o povo, que pecou contra quem? Contra Deus, e vai matar esse povo, isso aqui está indicando para onde? Para onde? Para o Novo Testamento, para o projeto de salvação de quem? De Deus, e para a pessoa de quem? De Cristo. O que disse lá em Hebreus para nós? Que essas coisas aqui do antigo em si mesmas, elas não são boas. Eu não tenho que olhar para isso e depositar minha fé neste fato específico, porque aí eu erro o caminho. Eu tenho que olhar para isso e entender o que isso está me explicando no projeto de salvação de Deus através da pessoa de Cristo. Quem está entendendo? Está dando para compreender? Que maravilha. Então vamos voltar lá em Números. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam quem? O povo. E muitos o quê? Morreram. Agora preste atenção. O povo clamou a quem? A Moisés. Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. Então veja o que o povo disse para Moisés. Moisés, nós pecamos. Opa! Tudo que acontece no antigo é apontando para a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para ter a salvação, o perdão de Deus. Qual é? Se arrepender dos seus pecados, reconhecer que errou e confessar os seus pecados. O que o povo faz? O povo confessa. O povo demonstra o quê? Arrependimento. E eles dizem a Moisés: ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. Em outras palavras, ninguém, nem mesmo Moisés, podia livrá-los da morte. O único que podia livrar eles da morte era quem? Era quem? Era Deus. Aí a pergunta dela, olha a pergunta dela. Mas essa morte era morte física? No Antigo Testamento, sim. Era morte física. Mas tudo que está ali tem a intenção de fazer o quê? Indicar, apontar o grande projeto de salvação de Deus, pela pessoa de Cristo. Então, assim como lá no Antigo Testamento a pessoa morria fisicamente, então isso é para mim entender que o pecado em minha vida, se não houver arrependimento, se não houver o perdão de Deus, vai gerar a morte da alma, a morte eterna. Entenderam? Sombra lá no antigo não era a realidade, é apenas a sombra, que mostra algo muito maior, algo muito superior. É a maneira que foi escrito para que a gente entendesse. Eu digo a gente, eu falo toda a humanidade que vai existir depois deles, entendesse o que era o sacrifício de Jesus na cruz, o que era o projeto da salvação, o que era o plano de Deus. Senão eles não entenderiam. Pecado gera morte. Olha que interessante. Olha que interessante. Deus podia ter enviado
escorpiões. Deus podia ter enviado chuva de pedras, morcego. Deus podia ter enviado qualquer coisa. Mas Deus enviou o quê? Serpente. A serpente... Viu como é que a Bíblia vai se explicando? A serpente, quando pica, injeta o quê? O veneno. Mas não é a primeira vez que a gente vê uma serpente injetando veneno em alguém. Nós já vimos lá no Jardim do Éden a serpente injetando veneno em Eva. Que veneno que ela injetou em Eva? O pecado. Então, quando Deus envia a serpente, é mostrando para nós, como está lá em Apocalipse, que escreve assim: o diabo, o dragão, a antiga serpente, ou seja, que hoje em dia trabalha para injetar em nós também o quê? O veneno, que é o pecado. E se ele injeta em nós o pecado, olha lá, ó, Apocalipse 12:9, esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que engana o quê? O mundo todo. Olha lá, engana como? Injetando o quê? O veneno, o pecado. Então veja que o que está acontecendo lá no livro de Números é apenas uma sombra de tudo que nós vivemos hoje. É uma explicação do que aconteceu lá atrás e o que aconteceria lá na frente. Como que aquele povo vai se livrar da morte? Naquele momento, morte o quê? Física, porque era só uma sombra. E como que hoje nós podemos nos livrar da morte? Que morte? Morte eterna, morte da alma, morte espiritual. É isso que eu quero que vocês compreendam, porque a partir do próximo domingo, que vai ser assim tremendo, nós vamos começar a falar aqui, por exemplo, o que era o cajado de Moisés? Dentro do que eu acabei de explicar aqui até agora, o que era o cajado de Moisés? Apenas uma sombra que vai apontar para onde? Para o projeto de salvação de quem? De Deus, através da pessoa de quem? De Cristo. Mas o que estava escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 1? O cajado de Moisés em si mesmo é uma coisa boa? Não. Por que não? Porque o próprio Deus já sabia que muitos hoje iriam idolatrar um cajado como se fosse o cajado de Moisés. Em si mesmo não é uma coisa boa. O manto de Elias, qual é o sentido do manto de Elias? O sentido do manto de Elias, ele é apenas uma sombra que vai apontar para onde? Para o Novo Testamento. O que acontece no Novo Testamento? O projeto de salvação de quem? De Deus, através da pessoa de quem? De Cristo. Mas se eu pego aqui o manto de Elias como algo real, algo que tem vida própria, algo que eu devo copiar, algo que eu devo acreditar, crer como uma verdade e não como uma sombra, como uma realidade e não apenas como uma indicação para o projeto de salvação, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma prática idólatra para a minha vida. Quando eu não entendo que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, eu faço tudo errado na minha caminhada de fé. E quem está dizendo que é uma sombra não sou eu, você leu na Bíblia comigo.
não só em uma mensagem, tem várias mensagens que dizem que tudo que acontece no antigo é uma sombra do novo. É uma sombra. Se hoje, vai ser tremendo, você vai ver, porque aí nós vamos começar a tocar na ferida. Nós vamos começar a dar nome aos bois. Você vai ver na Bíblia comigo o que é que isso aqui está apontando lá, o que é que aquilo dali está apontando lá, mas aquilo aqui, não tem realidade própria de nenhuma serventia. Só que o que o inimigo faz? Ele distorce, ele leva as pessoas a uma crendice, a uma prática de religiosidade, e na verdade ele se aproveita para fazer com que as pessoas se tornem idólatras através daquele objeto, através daquela coisa, e ao invés de se aproximar de Deus, o que ela faz? Se afasta de Deus. Se afasta de Deus. Quem está entendendo? Está ficando claro para você? Então vamos lá, já sabemos que o que está lá é uma sombra, não é isso? Então olha o que vai acontecer. O povo não estava arrependido, não pediu para Moisés orar. E o que vai acontecer no versículo 8? O Senhor lhe disse, o que Deus disse para Moisés? Faça a réplica do quê? De uma serpente venenosa, e coloque-a no alto de um poste, de uma estaca, no alto. Todos que forem mordidos viverão, se olharem para onde? Para ela. Olha como é que tudo muda agora, se eu abro o meu entendimento para essa explicação do significado do Antigo Testamento. O que Deus disse para Moisés? Faça uma serpente, uma réplica de uma serpente venenosa. Coloca no alto de uma estaca, de um poste, e deixa lá. Se alguém aí do povo for o quê? Mordido. Espera aí, a serpente só mordia quem? Quem pecava contra Deus. A serpente não mordia todo mundo. A morte era apenas para quem pecava, correto? Aí o que Deus estava dizendo para Moisés? Você vai dizer para o povo que se algum deles for mordido, eles devem fazer o quê? Olhar para esta réplica que está onde? No alto desse poste. Mas quando é que a pessoa iria olhar? Quando ela o quê? Reconhecia que pecou, se arrependia, porque quem mandou colocar aquela serpente lá de bronze? Deus. E Deus responde quem não se arrepende? Que sim. Nunca, jamais. Deus jamais vai responder quem não se arrepende, quem não confessa o seu pecado. Então, para a pessoa olhar naquela direção, realmente ela tinha que o quê? Se arrepender. Porque se ela olha sem se arrepender, acontece o quê? Nada. E ela arrependida olhava para aquele objeto lá, que foi colocado a mando de quem? De Deus. De Deus. E ela cria, foi Deus que mandou colocar aquilo, então Deus é poderoso para me livrar da morte. Deus é poderoso para me dar vida. Então ela recebia o quê? A vida. Ela recebia a vida. E no versículo 9 está dizendo assim, Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze, era o quê? Era o quê? Curado.
Só que o tempo todo nós falamos que o que acontecia no Antigo Testamento era só uma sombra. Em si mesmas, elas tinham algum valor? Não. Quer ver como é que isso aqui está apontando para lá? Para lá? Para o projeto da salvação? Está apontando para a pessoa de Cristo? João capítulo de número 3. Vai comigo lá no Novo Testamento. João 3, versículo de número 14. João 3,14. Quem vai falar aqui em João é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que ele vai dizer. E como Moisés, aonde? No deserto, levantou o quê? A serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus Cristo, seja o quê? Levantado. Para que todo que nele crer tenha o quê? A vida eterna. Veja como aquele ato de fazer lá a serpente, colocar numa estaca, não tinha um objetivo para aquele momento. Não. Aquilo estava indicando o que aconteceria 1.300 anos depois. 1.300 anos depois, indicando que aqueles que foram mordidos pela serpente, que a serpente injetou o quê? O veneno. O veneno leva aonde? A morte. Aqueles que foram mordidos pela serpente, o diabo, Satanás, como está escrito lá em Apocalipse, que o inimigo injetou a morte, o pecado nelas. Se elas reconhecerem o pecado, confessarem o pecado, se arrependerem do pecado e olharem para a cruz de Cristo, crendo que aquilo que está escrito em Isaías, que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, então eu confesso o meu pecado e eu transfiro todo este veneno, está entendendo a linguagem? Todo este veneno para onde? Para a cruz de Cristo, então eu deixo de estar condenado à morte e eu recebo a vida eterna. Lá naquele momento, lá no Moisés, a pessoa recebia a vida física, mas aquilo é só uma sombra. Na realidade mesmo, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu recebo a vida eterna. Lá atrás, só está mostrando, apontando o que vai acontecer lá na frente. Quando eu entendo isso, eu consigo compreender tudo no Antigo Testamento. Porque eu vou ver o projeto de Deus, o projeto da salvação em tudo. Em tudo. Eu vou ver o projeto do Redentor Cristo Jesus em tudo. Sabe qual o nome que se dá academicamente para isso? Isso se chama antítipo. Antítipos são coisas, são objetos que Deus utiliza no Antigo Testamento para apontar o projeto da salvação e a pessoa de Cristo. Bispo Paulo, eu já ouvi a palavra arquétipo. O que é arquétipo? Arquétipos são pessoas. Olha a diferença. Antítipo,
Antitipo, ao final tipo, tá vendo? Tipo, coisas, objetos, arquétipos, pessoas. Por exemplo, Isaac, filho de Abraão, ele é um arquétipo. Um arquétipo do quê? Do quê? De Cristo Jesus, do projeto da salvação. Ele não fica esperando por sua noiva. O Isaac, conhece a história do Isaac? Ele não fica esperando por sua noiva. Ele não está ali ansioso pela chegada da sua noiva. Mas a sua noiva tinha que ser o quê? Quem lembra da história? Ninguém, né? Da mesma fé, da mesma crença, pura, correta, olhando para Cristo. Cristo também está esperando pela noiva. Quem seria a noiva? A igreja, que biblicamente falando deve estar como? Imaculada, limpa, pura. No mesmo entendimento da palavra. Então nós vamos ter muito disso aqui, ó. Muito. Coisas e pessoas apontando para onde? Para Cristo. Por exemplo, quando a Bíblia fala de Melquisedeque, lá em Hebreus está dizendo que Melquisedeque apontava para quem? Para Jesus Cristo. Então Melquisedeque nós vamos chamar ele de quê? Eu dei duas palavrinhas agora. Qual palavrinha se encaixa em Melquisedeque? Arquétipo. E o sal que Eliseu jogou na água se encaixa em quê? Qual palavrinha? Antítipo. Uma coisa que Deus vai usar apontando para o projeto da salvação. Não quer dizer que eu tenha que fazer o uso daquela coisa como objeto de crença, como objeto de fé, porque a Bíblia está dizendo para mim que aquilo dali em si mesmo não tem proveito nenhum, vai se tornar uma prática idólatra na minha vida. E quantos estão dentro das igrejas hoje? Ou, não posso dizer igrejas, eu vou dizer instituições religiosas. Eu vou usar esse nome, instituições religiosas, não igrejas. Porque o lugar que é igreja vai viver a palavra, vai viver livre de práticas idólatras. Mas o lugar que é uma instituição religiosa, pelo contrário, ele vai pegar essas coisas aí e vai se transformar em rituais, em práticas de crenças, e vai levar as pessoas àqueles costumes. Hoje é o culto do quê? O culto disso. Então, eles dão um objeto que está escrito lá no Antigo Testamento, que eles dizem, olha, foi bênção na vida de fulano, e vai ser bênção assim na sua vida também. E as pessoas acreditando que aquilo realmente tem um proveito em si mesmo, e lá em Hebreus a gente acabou de ler que não tem, aí a pessoa pega aquilo e deposita sua crença, sua fé, que através daquilo vai acontecer o que na vida dela? Mudança, transformação. Mas na verdade ela está sendo induzida a uma prática idólatra. Porque aquela coisa realmente está lá no Antigo Testamento? Está. Mas o objetivo era apontar para onde?
para o novo, para o projeto da salvação, para a pessoa de Cristo. Esse era o fundamento. Era não, né? É o fundamento. Então, olha o que diz. Olha o que diz aqui o texto sagrado. A gente estava onde mesmo? A gente estava lá em João. O que Jesus vai dizer? Volta comigo no versículo 14. O que Jesus vai dizer? E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Só que o que o povo vai começar a fazer? O que vocês acham? O ser humano tem uma queda enorme para a idolatria. O que você acha que o povo vai começar a fazer? O que o povo vai fazer? O povo vai começar a idolatrar. Essa serpente é poderosa. Essa serpente é, olha só, a gente olha para ela e acontece é cura, milagre. Mas aquilo era apenas um objeto sem nenhum tipo de poder, que tinha o objetivo de ilustrar sobre Cristo Jesus. E o povo vai começar a idolatrar isso e vai ficar por quase 500 anos nesta idolatria. Até que um rei chamado Ezequias, rei descendente de Davi, vai assumir o trono de Israel. E quando ele assume o trono de Israel, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai destruir aquela serpente de bronze. Mas eu pergunto para você, se ela era um objeto sagrado, poderoso, um objeto de Deus, e ele tivesse destruído, era para acontecer o que com ele? Era para Deus ficar feliz com ele? Era para Deus fazer o que com ele? Se fosse um objeto sagrado, uma coisa de Deus, uma coisa divina, era para acontecer o que? Era para ele morrer, ele ser fulminado. Ser fulminado. Mas o que acontece com Ezequias? Nada, pelo contrário, Deus vai abençoar. Então veja como que aquele objeto em si mesmo não prestava para nada. E pelo contrário, estava desviando as pessoas do caminho de quem? De Deus. Abre seu coração, pessoal, abre sua mente, se liberte daquilo que a serpente está injetando em você, o veneno do pecado. E talvez esse veneno hoje, esse pecado hoje em sua vida se chama práticas idólatras. Se liberte disso. Sai disso. Olha o que está escrito aqui, ó, 2 Reis, capítulo 18. Pode pegar aí na sua Bíblia. Versículo de número 3. 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Ezequias fez o que era certo aos olhos de quem? De Deus, do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Acerá. Agora lê para mim aí, vai. O que ele fez? Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso a ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. O povo deu até um nome para ela. Mas não é assim? Os ídolos das pessoas hoje em dia não têm até nome? Ezequias pegou e despedaçou, consumiu aquilo, para tentar mostrar para o povo que vocês estão errados. Aquilo lá foi feito com o propósito de indicar algo maior. Aquilo era apenas uma sombra. Não é para ninguém cultuar, ninguém idolatrar, não é para ninguém depositar crença, fé, confiança nisso, não. Não.
Aquilo era Deus preparando, ilustrando as coisas para que pudéssemos compreender a grandiosidade do projeto que ele fez. Quando a gente fala do projeto da salvação hoje, tem um monte de coisa que a gente não entende. Sobre Cristo na cruz a gente entende porque já aconteceu, então fica fácil para nós, hoje. Mas eu pergunto para você, como será a vida no céu? Ou melhor, onde é o céu? Onde é o céu? Eu já sei que o céu não é esse que eu vejo, porque eu sei que os foguetes atravessam ele. Eu já sei que o céu não é aquela parte escura que está envolvendo o sistema solar, porque eu não vejo nada ali, eu só vejo uma parte escura. Então está além daquilo, ou está em outro lugar. Nós não sabemos. Então veja que o projeto da salvação é algo difícil de caber aonde? Na mente humana. Então o que Deus fez no Antigo Testamento? Deus ilustrou de uma forma didática, de uma forma simples, para que nós pudéssemos entender alguma coisa, ou pelo menos o mais importante do projeto dele aqui. Do projeto dele. Então, pessoal, vai comigo em Atos. Vai comigo em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8, versículo de número 26. Atos capítulo 8, versículo de número 26. Para sintetizar a mensagem de hoje. Para ficar claro para você que o Antigo Testamento é apenas a sombra do Novo. Tudo aponta para quem? Para o projeto de Deus, o projeto de salvação através da pessoa de Cristo Jesus. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido aonde? A Jerusalém para participar do quê? Da adoração. E estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o quê? Que livro que ele lia em voz alta? Ele lia em voz alta qual livro? Do profeta Isaías. O profeta Isaías está em qual parte da Bíblia? Aonde? Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é apenas uma sombra. Então aquele homem só estava olhando para o quê? Para a sombra. Quando se olha apenas para a sombra, se entende a realidade das coisas? Não. Não se entende. Aquilo que realmente é real. Então olha o que diz no versículo 29. Então o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? Olha a pergunta de Filipe para aquele homem: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Versículo 31. O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? Em outras palavras, eu estou lendo aqui,
Mas isso é tudo muito escuro. Eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que isso quer dizer. Porque quem olha para a sombra realmente não consegue entender a realidade. E convidou Filipe a subir na carruagem e o quê? Sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou o quê? O profeta estava falando de si mesmo ou o quê? Ou de outro? O que a gente aprendeu lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1? O que estava lá em Hebreus 10, 1? Lá na terceira linha, Mas não as coisas boas em si mesmas. Então, peraí. Se a Bíblia está dizendo para mim que aquilo que é contado no Antigo Testamento não são coisas boas em si mesmas, então eu já sei que Isaías não estava falando dele mesmo. Eu sei, porque eu tenho a Bíblia completa. Mas e aquele homem, aquelas pessoas que só tinham o Antigo Testamento? Eles tinham essa informação de Hebreus? Não. Então ele está olhando para a sombra e está dizendo: esse profeta está falando de si mesmo ou o quê? De outra pessoa. Mas nós aprendemos nessa noite que tudo que acontece no Antigo Testamento está apontando para onde? Para o novo, para o projeto de salvação de quem? De Deus. Para a pessoa de quem? De Cristo. E Filipe vai dizer isso para aquele homem. Olha o que Filipe vai dizer que confirma tudo que nós aprendemos aqui nessa noite. Continua lá comigo, lá em Atos. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de quem? A respeito de quem? De Jesus. Então Filipe vai dizer para aquele eunuco assim: amigo, isso tudo era só uma sombra. A pessoa de quem o profeta Isaías está falando não é dele mesmo. A pessoa se chama Jesus, o Cristo, que veio através do grande projeto de salvação de quem? De Deus. Olha Filipe dizendo para ele: amigo, o que você está lendo não é a realidade. Aponta para a realidade. A realidade é essa e essa. Então agora, aquele homem já não estava mais olhando para a sombra do jacaré na parede. O homem consegue olhar para o outro lado e ele consegue ver o quê? A realidade. E quando ele vê a realidade, o que acontece no versículo 36? Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o quê? Se você crê de todo o quê? Coração. Crer no quê? Nós lemos lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15. Crer no quê?
que do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto numa estaca, o Filho do Homem, Jesus Cristo, também foi levantado, para que todo que nele crer tenha o quê? A vida eterna. O que Filipe estava dizendo para ele? Meu amigo, se você crê que você pecou, mas você está arrependido, e você olhando para a cruz de Cristo, todo esse veneno do pecado que foi injetado em você, é transferido para Cristo Jesus na cruz, e você recebe a vida eterna. Então não tem nada que impeça você de ser batizado. Veja como que tudo aqui atrás está apontando para a pessoa de Cristo no projeto de salvação de Deus. Eu estou dizendo para você, tudo. Não tem nada que você vai encontrar lá atrás que não esteja apontando lá para frente. Sabe aonde que começa o projeto de salvação de Deus? No capítulo 3 de Gênesis. Do capítulo 3 de Gênesis até o último capítulo do livro de Malaquias, tudo isso tem um único objetivo: apontar para o projeto da salvação de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Se isso entrar no seu coração, essa explicação quebrar todo tipo de barreira idólatra que talvez você tenha construído, e você entender que as coisas, os tipos lá do Antigo Testamento, e até mesmo as pessoas do Antigo Testamento, não têm nenhuma utilidade em si mesmas, mas que elas estão apontando para algo maior, que é o propósito da salvação de Deus através da pessoa de Cristo. Então você consegue caminhar na direção que o Senhor deseja. Caso contrário, esquece. Você vai ser apenas mais um religioso dentro de um sistema. Esse sistema pode ter uma placa vermelha, uma placa azul, uma placa amarela ou uma placa verde. Você vai ser apenas mais um religioso dentro de um sistema. Mas se você compreender que nada dessas coisas tem utilidade em si mesmas, pelo contrário, se você deposita algum tipo de crença ou confiança nisso, você está se afastando de Deus, e você tomar uma decisão de se libertar disso de verdade, eu digo para você, você sai do sistema religioso e você começa a seguir o verdadeiro caminho que te conduz a Deus, que se chama Jesus Cristo. O que ele disse lá em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu só consigo chegar a Deus quando eu sigo o caminho que se chama Jesus. E para mim seguir o caminho que se chama Jesus, eu tenho que entender que tudo que está lá atrás está apontando para Ele. Não é independente, não tem vida própria, não tem utilidade. Eu recebi aqui um cajadinho, que é o cajado do poder, igual o de Moisés aqui, aonde eu bater ele, eu bater ele, o pastor falou que eu vou bater ele, vai ter milagre, vai ter nada. E se tiver alguma coisa, é espírito de engano. Porque aquilo que estava com Moisés, que era chamado de cajado de Deus, apontava para algo muito maior. O próprio Moisés apontava para algo maior. Quem tira o povo da escravidão? Lá no Antigo Testamento, quem tira o povo da escravidão? Quem é a pessoa? Lembra? Tudo é uma sombra. Quem tira o povo da escravidão? Para levar para onde?
Olha só quando eu entendo que isso aqui é só uma sombra. Quem tira o povo da condenação do inferno? Quem? Jesus Cristo, para levar para onde? Para o paraíso. O que ele disse? Eu vou para junto do Pai preparar-vos lugar. Quando tudo estiver pronto, voltarei para buscar-vos. E onde eu estou, vocês também estejam. Então Moisés, nós podemos chamar ele de quê? As duas palavrinhas que eu falei. Podemos chamar Moisés de quê? De arquétipo. Uma sombra que aponta para algo muito maior. No domingo que vem, não perde não, pessoal, o culto. Várias pessoas faltaram hoje no culto, ó, que pena. Que explicação perderam. Se vierem domingo que vem, quando me ouvirem falando das coisas aqui do Antigo Testamento, vai ter gente que vai me questionar aqui, vocês vão ver. Vocês estão aqui agora, por que vai me questionar? Porque não estavam aqui hoje entendendo toda essa introdução aqui. Aí na hora que eu falar que aquilo lá, o manto de Elias não valia de nada por si mesmo, não, porque o pastor falou que eu tenho um manto, eu tenho até um aqui, está na minha bolsa aqui, o manto de Elias. Que manto de Elias está na bolsa e o quê? Aquilo era apenas uma coisa, um tipo, que apontava para onde? Para o projeto da salvação para a pessoa de Cristo Jesus. Cuidado com os sistemas religiosos que impregnam em nós a idolatria, porque a idolatria nos separa de Deus. Quem recebe essa palavra no seu coração, medite em casa, pega a sua Bíblia, vai estudar, principalmente o livro de Hebreus. O livro de Hebreus abre o entendimento assim, de forma extraordinária, sobre as coisas lá do Antigo Testamento. Você viu aí até as questões de comer. Lá no Antigo Testamento não tem muito disso. Isso aqui não pode comer, aquilo não pode comer. Mas na verdade tudo está fazendo o quê? Aquilo tudo é uma sombra que aponta para o projeto da salvação de Deus, a pessoa de Cristo. Ó, que interessante. Mas o religioso, ele vai fazer o quê? Ele vai brigar por aquilo que ele acha que é a verdade. Você vai ver um judeu, por exemplo, um judeu ortodoxo. Um judeu ortodoxo, ele vive pelo quê? Pela lei. E a lei é o quê que estava escrito em Hebreus? A lei é o quê? Apenas a sombra. Então quer dizer que o judeu ortodoxo vive olhando para onde? Para a sombra. Ele conhece a realidade? Não. Porque ele está olhando para a sombra. Olha o tamanho da minha sombra aqui agora, ó. Está grande. Ó. Mas não é a realidade. O que é a realidade? Jesus é a realidade. Ele disse assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu só consigo ver a realidade quando eu olho para quem? Para Jesus. Enquanto eu não olho para Jesus, eu só vejo o quê? Sombras. Quem entendeu? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. É interessante, gente, a Bíblia é tão ampla que a gente vai ficar aqui, se Deus quiser, se o mundo não acabar, né? Porque o mundo já está aí pronto para acabar. A gente vai ficar aqui por um bom tempo aprendendo a Bíblia. Lembra quando Jesus cura um cego? Só que ele cura pelas metades. Depois ele termina a obra, porque ali ele queria nos ensinar uma coisa. O cego não via nada. Aí Jesus toca no olho dele. Aí ele abre. Aí Jesus pergunta: está vendo o que agora? Aí ele fala: eu vejo os homens como se fossem árvores. Eu vejo sombras. Ali tem uma mensagem extraordinária que encaixa perfeitamente em tudo que nós estamos aprendendo aqui hoje. Porque Jesus estava perto dos religiosos, os fariseus, os mestres da lei, que continuavam olhando apenas para quê?
Para as sombras. Aí Jesus vai lá de novo e toca nos olhos do rapaz, e agora o rapaz faz o quê? Vê tudo. Então o que Jesus estava dizendo? Se vocês querem enxergar a realidade, é só através de mim.